Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento técnico e hoje o tema será sobre o VSBC One W, uma nova solução que a Comp desenvolveu para você. E hoje, é claro, estamos aqui com o nosso desenvolvedor de produtos, especialista nessa área também de VSBC, Nicolas Pfeiffer. Bom dia, Nicolas, tudo bem? Obrigado, bom dia, Luciano. Tudo bem? Sim, muito bom estar aqui com vocês. Perfeito. Nicolas, hoje nós vamos estar tratando então sobre o VSBC One W, né? A Comp hoje está sempre no próprio sistema falando sobre o VSBC One X e agora sobre o W de WebRTC, é isso? Isso mesmo, exatamente. É uma nova versão. É uma nova versão do produto que tem muitas features novas que atendem, né, novos cenários de clientes. Perfeito, perfeito. E para você que está nos acompanhando nesse momento, né, sobre o VSBC One W, não esqueça então de deixar o seu like, fazer seus comentários, fazer suas perguntas aí para a gente no chat, que estaremos aqui dispostos a responder para vocês todos os seus questionamentos, ok? E qualquer dúvida mais também, já entre mão, vamos falar sobre academia.comp.com ou então comercial.comp.com. Se você não conhece mais, entre em contato aqui conosco. Vamos lá. Nicolas, então o VSBC One W, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre ele também. E comenta pra gente, por favor, o que é, como funciona e algumas características desse produto, por favor. Perfeito. Então, como eu comentei, o VSBC One W é uma nova versão do VSBC e tem diversas novas features, mas a principal, que nem a gente está comentando aí no slide, é o suporte a WebRTC, certo? Então é um novo suporte, a nova feature que possibilita assim, o uso, principalmente na web, né, na internet como um todo, sem precisar ser numa rede fechada, uma coisa assim nesse sentido. E o pessoal hoje está fazendo várias aplicações do próprio WebRTC, por exemplo, os insights, aquele click to call também, né? Tem um sistema de informação que a gente tem para falar do próprio WebRTC, não é uma coisa nova, né? Já está em uso e, é claro, a Comp também já está vindo para que possa fazer parte também desses cenários, correto? Sim, exatamente. Perfeito. A gente usa alguns tipos de protocolos avançados também, como DTLS, DTLS FB. O que seria isso, por favor? Exatamente. Então, além do DTLS e DTLS-FB, a gente tem suporte novo agora ao WSS, que é o novo WebSocket, com segurança, sem segurança. E isso tudo são novos protocolos de transporte, no caso do WS e do WSS, transporte de sinalização. Então, do SIP, né, ali do invite, do register e tudo mais, vai no WSS e no WS. E os dois que a gente comentou aí no slide, DTLS e DTLS-FB, cuidam do transporte do áudio. Né? Então são novos protocolos, novas maneiras de transportar o áudio aí, dependendo do contexto, eles são melhores ou piores que outros, né, que a gente já tem suporte. Perfeito, perfeito. E, Nicolas, a gente vai falar bastante também nas nossas configurações sobre o ICE e o STUM. Qual a diferença entre eles ou a relação entre eles? Bacana, bacana, perfeito. Isso tudo aí, o ICE e o STUM são usados, a gente chama de FuraNAT, né? Então, FuraNAT. Exatamente. Porque hoje em dia é muito comum, né, o uso de NAT para qualquer rede interna. Então, geralmente, uma organização, a casa de alguém, uma empresa, vai ter um IP público e esse IP vai ser dividido entre todo mundo que faz parte dessa rede. E isso é diferenciado a partir da porta, ele tem alguns detalhes aí de implementação, mas é muito utilizado já há muitos anos na questão dos ISPs, aí todo mundo que distribui, e isso acaba impedindo o funcionamento do SIP, porque quando o SIP foi feito, foi desenvolvido, assim, né, a especificação, era entendido que cada um teria seu próprio IP público, cada um dos usuários e dos agentes, e como isso não acontece, acaba atrapalhando o funcionamento. Então o ICE e o STUM entram aí para nos ajudar a entender qual que é o IP público de quem está ali. Faça uma consulta, então, é isso? Exatamente. No caso, o STUM, especificamente, ele vai dizer... O STUM é um servidor que está na internet, né, ele está lá, ele tem seu próprio IP público, ele tem seu próprio acesso completo à tua rede, e aí, quando um agente gostaria de fazer uma chamada, ele precisa saber qual é o seu IP público e por qual porta vai estar disponível para fazer uma requisição. Certo. Então, no caso, ele faz a requisição STUM para esse servidor e o servidor simplesmente responde, você é o IP tal, IP público tal, e essa requisição veio por tal porta. Então, a gente já sabe ali que essa é o IP e porta que pode ser usado para uma chamada, porque eu posso passar essa chamada para quem eu estou querendo fazer uma chamada e posso dizer, esse é meu IP público, pode me enviar por essa porta. Perfeito. Então o STUM é para isso e o ICE também é utilizado nesse contexto para conseguir descobrir qual que é o meu IP, minha porta para sinalizar, tanto para sinalização, e aí o ICE é usado para a parte da mídia.
Certo. Os nossos equipamentos hoje, os gateways, enfim, da Comp, né, desde a nossa linha UMG, KMG e também o próprio USB-C One X, e assim agora como o próprio W, são bem conhecidos como questão de CAPS, né, quantidade de tentativas de chamadas telefônicas e por segundo, e também a questão da parte de segurança, né? O que mudou então do X, que ficou mais robusto ainda no próprio W? Bacana. Então, uma das principais atualizações que a gente fez foi na parte web, certo? Porque é a nossa parte mais aberta para a internet. Então, a gente pode acontecer as configurações, tudo mais, onde tem as senhas. E isso tudo foi revisto, a gente atualizou muitas partes do código para que tivesse menos superfície de ataque, tivesse menos possibilidade de ter alguém se infiltrando no equipamento e mudando as configurações, ou tendo acesso a algum tipo de configuração que é mais secreto, alguma senha, alguma chave. Então, tudo isso foi bem fortalecido. Além disso, também a gente atualizou o sistema operacional, e isso é muito importante porque todos os outros pacotes que se usa no produto dependem do sistema operacional. Então, a atualização do próprio sistema operacional possibilita uma maior segurança no produto como um todo. Legal. Nicolas, seguindo um pouco mais aqui também, a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura, tá? Para quem não nos acompanhou também, no dia 24 agora, a gente fez um lançamento comercial, né, junto com o nosso diretor, o Igor Votolini, justamente falando sobre arquiteturas, falando sobre cenários, mas é importante, como a gente vai dar um treinamento técnico, também falar um pouquinho sobre arquitetura, para que a gente possa situar para quem não assistiu ainda, né? E convido vocês também, pessoal, para vocês que não assistiram aí, volte lá no nosso vídeo que está gravado lá no próprio YouTube também, né, no nosso canal, para que você possa então saber tudo sobre o nosso lançamento comercial, tá bom? Que lá a gente explica bastante coisa sobre licenciamento, que vamos falar hoje aqui um pouquinho também sobre a questão de licenças, tá? Vamos lá. Nicolas, então, por favor, explica pra gente como funciona essa questão do próprio atendimento mobile, serviço em loja, como funciona. Perfeito. Então, aqui nesse nosso slide, a gente tem um cenário onde diferentes clientes, no caso aqui poderia ser um atendimento de chat online, um site, né, desenvolvido pela empresa do cliente, e um aplicativo também desenvolvido, e a partir desses dois a gente poderia ter ali um botão ou alguma coisa que fizesse essa chamada e fosse cair diretamente, então, no VSBC. Ele é configurado, esses dois clientes, para cair diretamente no VSBC, e aí o VSBC, então, pode passar isso para uma rede interna, que seria ali, no caso, o PABX, na imagenzinha ali por SIP, ou passar para alguma operadora VoIP. Certo, então eu posso ter os dois cenários também dentro, ou seja, a possibilidade do VSBC nos permite, então, eu receber um registro, uma autenticação, uma comunicação via agora WebRTC e passar a fazer o transcoding dessa chamada para um protocolo SIP, por exemplo. Isso, né? exatamente. Mudando tecnologia. Ali, no né? caso, pode ser escolher sobre o roteamento ali, né? Como ele quer chamar lá, por exemplo, a chamada do aplicativo, ela vai vir direto para o PABX e o do chat online vai para uma operadora, por exemplo. Isso é uma facilidade que pode ser útil. Perfeito. E aqui nesse outro cenário, mostra pra gente um pouquinho mais sobre a arquitetura agora na nuvem. Como que funciona, como que a gente pode dimensionar isso, quais são essas empresas que a gente consegue, então, colocar no nosso sistema lá na nuvem. Bacana. O principal atrativo da nuvem é, então, poder ter a alteração ali da carga suportada de uma maneira muito fácil. Não tem necessidade de comprar um novo hardware para instalar o VSBC. As funcionalidades continuam as mesmas do outro cenário, né, onde a gente está na internet. Então a gente pode receber uma chamada de alguém que está em qualquer lugar do mundo, alguém que está em uma rede qualquer, mas que tem acesso, né, à internet como um todo. E isso ser repassado para uma operadora VoIP ou para alguma outra rede interna. Mas o principal atrativo mesmo seria essa possibilidade de mudar. Né? Eu tenho um VSBC que suporta 500 chamadas, mas eu preciso de 1000. E para amanhã eu posso fazer isso de uma maneira muito fácil. Isso, então é bem importante a gente destacar aqui que quando vai para a nuvem ou quando é diretamente na empresa do cliente, a gente precisa fazer o redimensionamento desse hardware, né? É bem importante isso. Se eu estou no cliente, se eu quiser aumentar a campanha, se eu quiser aumentar o número de serviços que eu tenha, se eu estiver instalado na minha própria empresa, eu preciso pensar num hardware um pouco mais robusto. E se tiver na nuvem, basta encaminhar um e-mail aqui para a gente, basta entrar em contato com a nossa equipe comercial, fazer uma alteração do próprio serviço dele e a gente aumenta essas instâncias na própria nuvem, correto? É fácil, assim, fazer essa comunicação? Muito simples, muito simples. Tendo instalado a nova licença, né, entrado em contato com a Comp e adquirido a nova licença, tendo essa licença instalada, questão de minutos, rapidamente pode mudar a configuração da máquina, colocar mais CPU, mais recursos, memória, rede. Isso, e o que é legal da nuvem também é que o cliente não precisa ser um expert de implantação, ele não precisa entender disso, porque tem a Comp que entende disso. Então a nossa equipe de implantação, a nossa área comercial, consegue então dar procedimento para que possa deixar o sistema dele, o cenário dele, simplesmente como peguei a chave do carro e está aqui. Basta entrar, ligar e sair funcionando, correto? Exatamente. Essa que é a ideia, é isso, né? Isso mesmo.
Perfeito. Eu queria até fazer um comentário Sim. que a gente estava pensando que tem muitas pessoas que têm dificuldade com a questão do reserva de recurso das máquinas, né? Esse é um termo que se usa muito na área de VM, né, de máquinas virtuais, geralmente locais, né, que seria aquele cenário anterior, esse aqui, né, do on-premises, e esse cenário a gente fala de reserva de recurso para que numa máquina, geralmente vai ter outras máquinas ali que vão fazer um banco de dados junto, ou algum outro servidor web, por exemplo, pode ser na mesma máquina, né, em diferentes máquinas virtuais, mas como o VSBC precisa da questão de lidar com áudio, lidar com tudo isso em tempo real, é muito importante que ele tenha um recurso reservado para ele. Então, mesmo que não esteja passando uma chamada nesse instante, mas talvez daqui a alguns minutos vai chegar uma chamada, e é muito importante ter o recurso, a CPU, o disco, memória, tudo isso reservado para a máquina, para que ela possa atender essa chamada de uma maneira correta, sem ter perda de pacotes e tudo isso, né? Além, e também essa questão de reserva de recurso na cloud, vai ser um pouco mais complicado porque depende de qual dos fornecedores, né? A gente tem alguns exemplos aí, Amazon, Google, Huawei, cada um deles vai ter a sua maneira de funcionar. Mas é muito importante buscar então uma máquina que tenha esse recurso reservado, sem ser uma coisa que às vezes é muito elástico, pode mudar muito rápido, né? Tem que ser uma coisa que tenha um mínimo ali para poder atender a carga. Perfeito. E Nicolas, a gente, quando o cliente hoje adquire o sistema, ele precisa de algumas premissas, né, para que possa funcionar o sistema. E falando um pouquinho, ele precisa de um FQDN, né, para quem já entende do assunto, para quem já trabalha, né? Ou seja, ele vai em uma autoridade certificadora, ele compra um registro. Como que isso funciona? Isso, exatamente. O nosso sistema aqui, geralmente, ele vai funcionar na internet, né? Então ele tem... Nesse caso, nessa imagem, ele vai ter pelo menos uma interface voltada para a internet, uma para a rede interna, por exemplo, mas não precisa, né, se for na cloud. Então, ele vai precisar de um IP público fixo, esse é muito importante, e isso depende da ESP, né, tudo para conseguir essa parte do IP público. Então, tendo esse IP público, ele pode, então, buscar o domínio, o FQDN, que vai ser... associado ao IP. Exatamente. É um textinho que nos ajuda a lembrar qual que é o IP, para não precisar tratar com os números, a gente tem já o texto. Então, cliente.cloud.com.com, por exemplo, e aí ele adquire esse FQDN que aponta para o IP público dele. Certo, mas além disso ele precisa também então procurar uma autoridade certificadora para que ele possa pegar os registros, é isso? Exatamente. Certificado? Exatamente. Então, tendo já o IP público e o FQDN, que é o primeiro passo, aí então ele pode buscar conseguir o certificado. Esse certificado é o que garante que ele é o dono desse FQDN, certo? Para que quando um equipamento acessar o VSBC, ele tenha certeza... E que ele é ele. Exatamente. De que não é alguém tentando se passar pelo VSBC ou alguma outra pessoa tentando roubar esses dados dessa pessoa, senhas e tudo mais. Então ele vai entrar em contato, né, com a entidade certificadora e vai provar para essa entidade que ele é o dono desse FQDN, através aí de alguns mecanismos diferentes. E então ele compra esse certificado, e esse certificado são 2 arquivos. Um é o próprio certificado da chave pública, que é esse que a gente conhece, esse aí vai ficar disponível, e então tem a chave privada, que é um arquivo, esse é basicamente o arquivo da senha, né? É um arquivo grandão que contém lá um número que garante que quem tem esse arquivo é o dono desse FQDN. Isso é instalado no VSBC. Certo. E aqui a gente consegue falar um pouquinho também, estou tentando avançar aqui passo a passo, para que o nosso telespectador possa seguir, né, esse passo e ficar mais claro também para ele, tá? Quando a gente fala de WebRTC. Então, possivelmente eu tenho lá o meu cliente WebRTC, estou na minha casa, estou no site, estou em outro serviço, eu quero fazer uma associação, um registro, por exemplo, no próprio VSBC OneW aqui da Comp, e eu vou passar, por exemplo, aqui, através de um protocolo de sinalização, uma caixa, um transporte chamado WSS, passando um áudio por dentro, é isso? No Como caso, funciona a sinalização? Exatamente. No caso, então, o cliente ele precisa saber o FQDN, o IP público, e a porta, no caso aí o 5063, um exemplo de porta. Isso vai ser configurado do lado dele, precisa dessa informação. Tendo essa informação, ele pode entrar em contato com o VSBC, vai fazer ali seus handshakes ali da parte de segurança, o TLS que a gente comentou ali no slide, e ele consegue, então, estabelecer essa comunicação WSS, que é uma comunicação, como se fosse o TLS, né? É uma comunicação acima do TLS, que usa o TLS para garantir a segurança e conseguir trafegar os dados. No caso, o WSS passa o SIP, a sinalização, o invite, register, toda essa parte de texto, e aí depois disso a gente continua a negociação ali pelo SDP e consegue, então, começar o tráfego de voz. E aí por isso que se usa, nessa etapa aí que se usa então o DTLS, DTLS-FB, o SRTP, todos esses diferentes protocolos para passar o áudio. Então WSS, sinalização, DTLS, o áudio.
O áudio, Exatamente. perfeito. E conforme a operação dele, a comunicação entre a ponta A e a ponta B, eu posso escolher o tipo de protocolo de mídia que eu vou estar utilizando ali, correto? Exatamente. Na internet, geralmente eu costumo usar a questão de segurança, né, para que ninguém possa ter acesso a esse áudio, ter acesso a esses dados trafegados pela sinalização, mas fica de acordo com o cliente qual deles ele vai usar, né? Dependendo, meu cliente só suporta SRTP, não tem problema, pode configurar ali e utilizar. Correto. E a gente começa a falar um pouquinho agora sobre a questão do registro no PBX, né? Então, uma vez que a gente fez essa configuração, por exemplo, a gente pode, uma das possibilidades é chegar à requisição no VSBC e eu encaminho esse registro para a central PBX do cliente interno. Isso. Só estou utilizando realmente o VSBC como um gateway, né? Para que eu Isso. possa fazer essa comunicação, é isso? Exatamente. Caso o cliente queira fazer a administração dos recursos de registro num PABX, ele pode fazer isso e o VSBC, então a gente configura ele para ele encaminhar o registro para esse PABX, assim como também as chamadas para fazer o roteamento, né? O roteamento pode ser feito pelo PABX, assim como outros equipamentos aí, e a gente repassa isso para frente. Certo. E aqui a gente consegue ver que, por exemplo, da mesma forma, né, a gente separou ali uma porta 5063, como você já havia comentado anteriormente, né? Então, geralmente as portas ímpares a gente usa para a parte de TLS, parte de criptografia, né? Então, a gente vai utilizar a porta 5063 para que a gente possa fazer essa comunicação aqui do próprio equipamento. A gente já estamos dentro do nosso equipamento aqui, vamos dizer, né, nessas imagens, na qual a gente vai conseguir, então, fazer essa questão da subir, né, a chave privada, o certificado, né, do store, se tiver também aqui, para que a gente possa fazer essa configuração. Então, ou seja, aquele certificado que o cliente adquiriu lá anteriormente, no primeiro passo, a gente vai subir esse certificado agora no nosso VSBC, né? Isso, exatamente. Essa é aquela parte que eu comentei sobre vem 2 arquivos quando a gente compra o certificado. Então é esse certificado ali que está no meio, onde a gente vai ter que colocar isso no VSBC, e a chave privada que garante que eu sou o dono desse certificado. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar nessa tela é aquela opção de habilitar a verificação do certificado. E essa é uma opção que vai depender bastante do cenário do cliente, mas geralmente ela é desabilitada. Por quê? Isso aí seria uma pergunta. No VSBC deveria ou não verificar o certificado do seu cliente? Certo? O cliente que está conectando no VSBC, muitas vezes, se ele for um browser, pode ser que ele não tenha um certificado. Então, ele não tem um para dar. Então, o VSBC vai perceber, ele não mandou um certificado, vou cancelar a chamada. Eu não aceito chamada sem certificado. E aí, desabilitando essa opção, a gente pode dizer, estou aceitando chamadas sem precisar ter um certificado específico. Correto. E aqui a gente vai partir, então, para algumas configurações que depois, claro, a gente já vai direto para a parte prática, né, que é bem interessante para o pessoal também ver como configura, ver como é fácil configurar. Mas apenas para destacar nessa tela, justamente, que na parte de rede VoIP, a gente configura essas duas portas, a porta SIP WebSocket e a porta SIP Security WebSocket também, ou seja, 5062 e 5063, que é uma novidade também nessa versão, Isso, correto? exatamente. São novas opções que antes, como a gente não tinha suporte ao WebSocket Secure WebSocket, não tinha essas opções, e agora é uma necessidade para identificar, né, qual das portas vão ser usadas para esse protocolo. Se vier uma requisição nessa porta, significa que ela tem que ser esse protocolo. Se for um outro protocolo, vai ser cancelado, não vai ser aceito. E se for em uma outra porta, também não vai ser aceito, né? Além dessas duas portas que é muito importante ser configurado, também ali no slide está chamando a atenção para a questão do RTCP, também que é importante para a questão do WebSocket, que é utilizado. É o Real Time Control Protocol, é isso? Exatamente, é o protocolo que controla aí o áudio. Certo. E além disso, ali no fim da página, criptografia TLS. Para conseguir utilizar o WSS e a parte de segurança é necessário, então, configurar. E essa é a configuração que a gente mostrou no slide anterior. Do slide anterior, perfeito. E aqui a gente vai configurar, então, vou mostrar isso aqui agora na prática para o pessoal. Aqui, Nicolas, de como configura isso. Então, nós temos 2 ambientes aqui, né? Nós temos esse ambiente que a gente vai estar configurando. Gostaria que você mostrasse para a gente aqui essas primeiras configurações, né? De como que faz isso, para que a gente possa, então, se comunicar com a central PBX, como que faz. Perfeito. Então, nesse primeiro cenário, a gente vai tratar do encaminhamento do registro. Certo? Então, todo registro que chegar no VSBC, nessas condições configuradas, ele vai ser repassado para o PABX para ele dizer, tudo bem, 200 ok, tá aceito esse registro ou não, a senha está errada, ou o ramal não existe, por exemplo, tudo isso a gente vai dar uma olhada agora. Certo, então a gente vai partir da premissa que é o seguinte, eu tenho hoje um cliente WebRTC. Esse cliente WebRTC vai fazer uma comunicação via WebRTC com o meu VSBC, e eu vou pegar
essa tentativa de envio de registro e vou encaminhar para a central PBX, é isso? Exato. Só para deixar bem claro para o nosso telespectador também de como que vai ser feita essa configuração. Exato. E para quem conhece já os nossos equipamentos, nossos gates, nosso próprio VSBC, sabe que nós temos esse conceito de NAP, né? Network Access Point, ponto de acesso à rede. Então eu preciso dizer que eu tenho uma comunicação com o meu WebRTC e eu preciso de um próprio VSBC dizer que eu tenho comunicação com essa central PBX, para que quando chegar uma requisição para mim, eu encaminhar para a central PBX. Exatamente. Então agora a gente vai ver como faz essas configurações dessas NAPs. Perfeito. Então, começando, né, pessoal, aqui a primeira NAP do PABX, ela vai ser a comum, que a gente conhece, né, do tipo SIP. Então, entrando aqui, esse VSBC que a gente está aqui, ele está, então, se conectando com o outro. Esse outro equipamento, ele se chama aqui, ó, academy2.cloud.com.com. Esse aqui é aquele FQDN que a gente comentou antes, aqui na porta 5060, e é uma NAP tipo SIP. É nosso padrão aí que sempre foi utilizado no VSBC. Que é a comunicação do VSBC com o PBX no cliente. Exatamente. Né? Essa aqui é a configuração de como se conectar com esse PABX, como se comunicar com ele. Aqui a gente vai configurar isso. Uma novidade, então, é que essa parte de registro. E aí tem um modo de registro. A gente está configurando aqui, ó, que a partir dessa NAP vai encaminhar o registro, vai enviar o registro para o PABX. Essa aqui é a configuração de saída de registros. Certo? Logo depois a gente vai olhar onde que esse registro entra no VSBC, mas aqui é a saída. Certo? Aqui nada de muito diferente, mesmas opções de sempre. Qual rede a gente vai comunicar com essa central PBX, né? Qual interface. Aqui poderia, modo de Keep Alive, quero ativar um SIP Option. Seleciono aqui, que é bem comum também para manter. Aqui algumas questões do SIP também, timeouts, algumas coisas já mais tranquilas, né? Aqui a gente está definindo o tipo de transporte. Aqui, ó, vai depender então do PABX e como que o cliente decide se comunicar com ele. No caso a gente está usando o UDP, que é o básico, né, a comunicação mais simples, mas aqui, por exemplo, a WSS também seria possível a partir dessa NAP. E aqui o áudio, também o DP, ó, o DTLS e DTLS FB são os novos suportes aqui, e a gente está continuando com o DP clássico. E aqui para baixo mais nada de diferente, né? Tudo do mesmo de sempre. Vamos salvar aqui. E aí agora a outra NAP. Vamos para a NAP WebRTC, essa aqui é a novidade. Entrando aqui na NAP dá pra gente ver que o tipo, o WebRTC é um tipo novo de NAP, que não tinha antes. Na verdade, é possível fazer tudo que está sendo feito aqui na NAP do tipo SIP também. Só que a gente criou a NAP tipo WebRTC para facilitar a configuração. Ela já vem com diversas configurações já pré-feitas que limitam. Então, o cliente não vai precisar pensar, não, qual dessas opções que é usada? Não, essa aqui é uma NAP já que já está com tudo pronto já para ela ser utilizada. Então essa é a diferença, mas já aqui, ó, continua com o mesmo campo de domínio e de porta, certo? Esse domínio aqui às vezes pode ser um pouco confuso, certo? Essa NAP aqui ela vai representar por onde vai entrar o registro, certo? Então nesse domínio aqui vai entrar o FQDN deste mesmo VSBC. E isso pode ser um pouco confuso para o pessoal que está acostumado com a NAP sempre apontar para outro equipamento. E isso é muito comum, mas quando a gente está recebendo um registro, a NAP precisa apontar para o próprio VSBC. Para ela mesma. Exatamente. Esse aqui é o campo que vai vir ali no register, vai vir dizendo, estou me registrando nesse equipamento. E aqui a gente está indicando. E a porta 5063, justamente que estamos trabalhando com o WebRTC, é a porta de segurança. É a porta do WSS que a gente já configurou lá no VoIP. Exato. Nos slides. E aí, de novo, no modo novo, que é o modo de registro, a questão nova que não tinha no VSBC One X. E agora a gente selecionou receber registro a ser encaminhado. Isso que indica, essa NAP vai receber o registro. O registro vai entrar por essa NAP. Certo. Na parte de rede, as interfaces normais. E aí aqui, como a gente está... imagina que o nosso cliente vai estar atrás de NAT, a gente tem que configurar um modo de ultrapassar esse NAT. Sem isso aqui a gente vai acabar ficando ou sem sinalização, ou quando passa uma chamada vai ficar sem áudio. Então, selecionamos ICE, selecionamos aqui um servidor STUN, que nem eu comentei antes, o servidor STUN está na internet, aí ele tem o seu IP público, e a gente pergunta para ele qual é o meu IP público, qual é a porta que está disponível. E ele vai me responder. Esse aqui é um servidor STUN da Google, que a gente costuma usar para testes. E a porta ele coloca automático também. Isso, esses dois aqui, exatamente, bem lembrado. Esses dois campos, a gente coloca ele automaticamente já para fazer o teste, mas caso o cliente gostaria de trocar, também pode trocar, né? Mas esses dois dados aqui tem a ver com o servidor STUN que está sendo acessado. Certo. Aqui é o nosso IP público, é o IP público desse VSBC também, de novo, apontando para o VSBC. E aqui a gente seleciona o tipo de transporte para o áudio.
e a gente selecionou DTLS-FB, mas poderia ter os outros dois aqui também, SRTP e DTLS. Aqui mais umas opções avançadas, mas também que a gente não vai modificar, tá? O mesmo de antes. Salvando, vou aplicar, mas a gente ainda vai ter que olhar uma rota de isso. Então, primeiramente, Nicolas, a gente fez então agora, na verdade, a comunicação para entrar via WebRTC e fizemos a NAP de comunicação com o PBX, correto? Exato. A gente precisa agora, que é novo também, é a questão da rota de registro. Primeiro, explica pra gente para que serve essa rota de registro. Sim, exatamente. Antes a gente só tinha uma rota, que era a rota, a rota das chamadas telefônicas. Exatamente, a gente até renomeou ela para rota de chamada. E aí hoje a gente tem uma rota de chamada, ela vai rotear as chamadas, então a chamada entra por uma NAP e ela é roteada, ela é escolhida por qual das rotas ela vai passar para sair numa NAP de saída depois. Né? No caso, agora a gente tem a mesma coisa para os registros. Um registro entra por uma NAP e agora a gente pode rotear ela para sair por qual das NAPs que vai sair, então, para chegar em algum lugar esse registro. Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui uma rota de registro, a gente criou essa rota de registro aqui, ó, PABX do operador, vamos lá dar uma olhadinha nela, ela é bem simples, né? Aqui, ó, NAP de origem, por onde o registro entra, pela NAP WebRTC. Por onde o registro vai sair, NAP PABX. Perfeito. Certo? E, inclusive, esse aqui é limitado, certo? Ó, NAP de origem, qualquer, né, que é uma opção que sempre está aqui, e NAP WebRTC, somente a NAP que está selecionada como receber e encaminhar registro, a NAP de entrada de registro, só ela vai aparecer aqui como NAP de origem de uma rota de registro. E aqui na NAP de destino, somente a NAP que estiver configurada como encaminhar registro, que é a NAP de saída de registro, só ela vai aparecer aqui no destino. Então já é bem limitado para... E são só essas configurações que precisam fazer nesse equipamento, correto? Sim, exatamente, só isso. Ou seja, porque eu posso criar as NAPs, a rota de registro e pronto. Agora, quando a gente tentar fazer um registro através desse equipamento, vai ser encaminhado para uma central PBX. Isso, exatamente. Até lembrando, né, como a gente já tinha feito aqui, mas lembrando uma questão aqui de segurança, aqui é aquela que a gente mostrou, mostrou antes nos slides. Essa parte aqui também é muito importante, tem que ter sido configurada antes, né, na tela VoIP. Configura o certificado TLS, aqui. E também RTCP e as portas. Essa porta aqui, no caso do WSS que a gente está usando. Sem isso também vai falhar. Certo? Então é muito importante ter configurado isso. Quando a gente for criar uma NAP WebRTC, ele também reclama de algumas dessas configurações. Caso não tenha um TLS configurado, ele vai reclamar lá e não vai deixar configurar a NAP. Então já para ajudar essa configuração. Né? Mas a princípio sim, finalizamos. Finalizamos, legal. E para você, pessoal, que está nos acompanhando também, né, nesse momento, até o final do dia, se você mandar um e-mail hoje para o academy@com.com, eu encaminho para vocês toda essa nossa apresentação, né, toda essa nossa apostila, mostrando todos os passos, aonde configurar e os exemplos que a gente também tem aqui, tá? E, Nicolas, a gente vai pegar então agora um cliente, o WebRTC, que nós desenvolvemos, né, através de vocês, né, é claro, nossos desenvolvedores aqui, e a gente vai tentar fazer um registro, então, para mostrar como simulando também numa outra máquina. A gente tem aqui um outro VSBC, na qual a gente caminhou simulando como se fosse uma central PBX, né? Tá, então vamos lá. Então a gente tem aqui agora o nosso cliente WebRTC, e esse cliente WebRTC, a gente colocou lá um usuário como se fosse um 4000, a senha 4000, que é a senha do ramal, né? Na qual o próprio administrador daquela central PBX passou para a gente. Um usuário 4000, a senha 4000. E a gente então vai tentar fazer um registro a partir desse momento. Exatamente. E a gente consegue fornecer esse cliente para o nosso cliente também fazer algum teste, algo desse tipo? É possível, né, Nicolas? Sim, o intuito da gente ter desenvolvido isso seria para testes internos e também para testes dos nossos clientes, para ter certeza que o VSBC está configurado como ele gostaria, tudo mais. Né? Perfeito. E como funciona então? Então, vamos até limpar aqui tudo. Agora ele não está registrado, certo? A gente configurou aqui, isso aqui vai ter que ser uma configuração em qualquer tipo de cliente, né? Mas a gente está mostrando aqui no nosso. Vai precisar do FQDN, certo? Para apontar para o VSBC e a porta. A 5063 que a gente usou ainda há pouco. Que a gente configurou lá, tanto na NAP quanto no VoIP, na tela VoIP. E aí o usuário e a senha, vai ter precisado ser tempo. Então, e aí registrando, a gente se registrou aqui, indo lá no VSBC, a gente... Tá lá na outra, né? Na outra tela. Na outra máquina, né? Na outra máquina. Isso, é que a gente simulou aqui, pessoal, como falei para vocês, uma segunda máquina, um outro VSBC, na qual ele vai receber esse registro, né? Então a gente vai, em seguida a gente vai fazer depois de registrar diretamente nele, né? Então já tem na própria monitoração aqui, Nicolas, estamos simulando e verificando para o pessoal e mostrando que esse ramal está registrado, como se fosse a central
PABX, então, do cliente, né? Exatamente. Então é muito fácil fazer essa configuração, foi muito tranquila mesmo, né? E não temos surpresas, né? Ou seja, basta configurar a NAP, a questão da rota de registro e pronto. Aí é só perguntar para o próprio administrador do PABX quem é o usuário, quem é a senha, registrou, acabou, funciona. E depois sim, pode fazer todo o roteamento, uma chamada vindo da central PBX, que está registrado, está encaminhando para a operadora VoIP 1, 2 ou 3, utilizando, é claro, todos os recursos de chamadas telefônicas a partir de expressões regulares, scripts que eu consigo estar utilizando em cima do próprio VSBC. Né? Até queria voltar a comentar aqui, Luciano, que a configuração de uma rota de registro, ela já cria as rotas por baixo, para que seja possível o roteamento de chamadas também pelo mesmo registro PABX. Então a gente não precisa criar uma rota de chamada e de registro. A registro ela já trabalha também como uma rota de chamada que passa a chamada de quem se registrou para o PABX e de volta. Legal, bacana também. Nicolas, a gente consegue então fazer aqui agora a última configuração. Na verdade, nós vamos apagar as configurações agora que a gente tem atualmente de estar mandando a chamada para ele e encaminhando a chamada. Ou seja, eu quero que agora se registre realmente no nosso próprio VSBC. Só para mostrar para o pessoal como que funciona. Tá? Vamos lá. Então vamos lá. Estou na nossa configuração aqui do equipamento, só para não ficar nenhuma... Para o pessoal ver como é fácil, né? Realmente essa configuração. Tá? Ah, ele vai reclamar. Não. Então, eu tentei deletar uma NAP aqui sozinha e não posso. Por quê? Porque eu já tenho uma rota de registro utilizando essa NAP. Então, Isso. primeiro que a gente tem que deletar. Também é uma premissa já conhecida do nosso próprio Exatamente. VSBC. Né? Então, eu vou deletar tudo. Vamos criar uma nova NAP. Ela vai ser uma NAP do tipo SIP, que ela vai ter que receber a chamada. O registro, quis dizer. Aqui, ó. Ah, peraí, eu acho que... É um WebRTC, né? Opa. Do tipo WebRTC. Isso, vamos lá. Isso, receber. E aqui na NAP tipo WebRTC, esse novo tipo de NAP a gente pode selecionar, né? Receber registro a ser encaminhado, que a gente fez na outra NAP. E aí agora a gente vai receber e finalizar o registro. A gente pode nomear ela aqui, NAP WebRTC. Aqui então vai o FQDN desse VSBC. Porque eu vou registrar nele, né? Registrar nele, exatamente. Perfeito. Aí o Academy 1, esse aqui, ó, o FQDN está aqui em cima. A porta 5063 já foi automaticamente colocada pela configuração do VSBC, né? Não precisa, ele olhou, o próprio VSBC olhou, opa, qual foi a porta que foi configurada para o WSS? 5063, e já botou aqui direto pra gente. Certo, que é a porta de segurança, né? Isso, exatamente. Então, aqui é a questão do registro, que nem a gente comentou, o PABX vai ter o registro, vai ter um ramal já registrado, já configurado, então a gente vai criar o nosso próprio ramal aqui. Vou colocar... Posso colocar aqui então o ramal 4000, que a gente tem ali. O 4000 como sendo o próprio usuário. Vou colocar a senha 4000 também para a gente não se complicar, para facilitar. E eu vou colocar uma expiração aqui de 60 segundos. Perfeito. Eu posso criar também, Nicolas, aqui, por exemplo, múltiplos ramais ali, né? Eu posso criar vários ramais ao mesmo tempo. Exatamente, correto? Essa é uma opção aqui para facilitar. E aí tem todos os detalhes aqui de como que faz, né? A gente coloca um arquivo aqui grande, por exemplo, peguei um arquivo do PABX com 1000 ramais registrados, já configurados. E eu posso colocar ele já sem ter que colocar um a um, né, manualmente. Então, e aí aqui, sobre como é esse arquivo, aí aqui tem alguns detalhes, como é feito, como funciona. Tem um tooltip ali que nos dá algumas informações. Um tooltip com os detalhes. Tem que ser esse arquivo com vírgula, tudo mais, esse valor. E eu posso colocar tudo aqui e receber múltiplos ramais ao mesmo tempo para facilitar, né, essa configuração. Então, uma vez criada a quantidade X de ramais, né, que a gente vai criar aqui também, mas só para fazer um teste com o único ramal ali, o 4000, o que mais temos para configurar ali embaixo agora é a questão da própria NAT, né? Isso, novamente ali. Igual antes. Então, a gente vai selecionar as interfaces de rede para sinalização e mídia, no caso a gente está usando a mesma. Vamos usar o ICE, já está o servidor STUNS pré-configurado. Aqui já gostaria de colocar o IP público, acho que é 119. E aí, DTLS-FB, no nosso caso aqui, esse aqui é o protocolo de transporte de mídia utilizado pelo nosso cliente. Ele usa o DTLS-FB, por isso que a gente tem que configurar aqui. Caso fosse outro, poderia ser outro. Poderia ser o SRTP ou o próprio DTLS, sem ser o FB. E aqui para baixo, não temos mais nada. Só salvar, né? Salvar e aplicar. Vamos aplicar. Uma vez feito isso, está pronto também, Nicolas. Ou seja, já consigo registrar o meu próprio cliente, web client, diretamente no próprio VSBC 1W. Exatamente, o registro já pode ser feito. Perfeito. Então vamos tentar, por favor.
A gente pode ir lá. Vamos desregistrar, limpar aqui e vamos tentar registrar. Certo. Registrado. Vamos ver se... Na monitoração de ramais, já está ali registrado aqui, também normalmente. E é legal também que a gente consegue verificar dentro da própria NAP se ele também está registrado, né? Porque lá como também tem uma sequência de ramais, eu consigo vir então aqui no botão configuração, verificar lá no próprio equipamento. Acho que a minha rede aqui, deixa eu verificar. Na minha rede caiu aqui, mas é normal também. Tá? Deixa eu pegar aqui pra gente. Pronto. Bom, mas eu consigo verificar também dentro do meu próprio ramal, do meu próprio ANAP, os meus ramais que estão configurados, estão registrados ou não dentro do sistema pra gente. Sim, né? Tanto na tela de monitoração quanto na própria NAP. Certo, perfeito, perfeito. Vamos lá. Nicolas, a gente consegue seguir então um pouco mais aqui, mostrando para o pessoal a nossa própria apresentação, né? Onde eu havia comentado que nós temos todos os slides disponíveis para o pessoal, com todas essas configurações que a gente acabou de fazer, toda a parte dos cenários de implementação, né? Explicando a questão dos logs também, ou seja, nós temos os logs que a gente consegue, para quem já está acostumado, saber exatamente o que aconteceu, se registrou, se não registrou. Então a gente consegue dar uma olhadinha rapidinho na questão do log aqui para a gente, por favor? Sim, claro. Então vamos lá. Então nesse equipamento que a gente acabou de se conectar aqui, por exemplo, ou no outro equipamento, deixa eu verificar aqui pra gente como é que está o sistema. Eu acho que eu perdi a comunicação com o meu próprio internet, ou nesse outro equipamento, por favor. Então a gente já consegue verificar também mais informações, né? Sim, exatamente. Tá, então aqui no diagnóstico, a gente consegue entrar no diagnóstico, eu consigo verificar aqui em arquivos, em VoIP Message, por exemplo, né? Aqui no VoIP Message também é uma das opções Isso, que a gente consegue vão ver. todas as mensagens SIP estão aí, né? Então, por exemplo, ó, veio um... Deixa eu ver aqui onde está o nosso registro. Um invite. Aqui, ó. Registro, por exemplo, vai dizer aqui, né? O registro, tudo mais, o Academy 2, tudo direitinho aqui com os dados. Caso eu queira ver, será que o meu cliente enviou tudo correto? Então eu posso vir aqui e verificar, o contact veio com um dado errado aqui. Então eu vou lá e corrijo caso tenha algum problema ou alguma configuração incorreta. E para quem já conhece os parâmetros, né, do protocolo SIP, já sabe exatamente como que está isso escalado aqui dentro do próprio log também. É normal um log padrão do próprio SIP também, né? Exatamente. Tranquilo. Nicolas, a gente viu bastante coisa, então, sobre o próprio sistema, né, sobre o funcionamento aqui também do nosso VSBC OneW, né? Verificamos as configurações, verificamos várias características do nosso próprio produto e podemos dizer, então, que está pronto, ou seja, já está comercializando, já está sendo comercializado, está pronto para baixar o nosso próprio ISO lá, para o pessoal possa fazer a instalação e fazer bom proveito aí, bom uso do próprio sistema, correto? Exatamente. Estamos prontos. Estamos prontos, pessoal. Pessoal, Nicolas, mais uma vez obrigado, né, pela tua excelente participação aqui conosco, tá? Queria agradecer aqui nosso desenvolvedor de produtos da nossa linha VSBC OneW também, Nicolas Pfeiffer. E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato através das nossas áreas comerciais, tá? comercial@comp.com. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber mais um treinamento de qualidade feito sempre com carinho para todos vocês, tá bom? Nicolas, muito obrigado. Obrigado. Até mais, Tchau. pessoal. Valeu.